capítulo 14 de Mateus, a partir do versículo 22, lemos assim: Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento o barco já estava no meio do lago e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: é um fantasma! E gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: socorro, Senhor! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé! Por que você duvidou? Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Oremos. Senhor, esta é a Tua palavra. Nós recebemos a Tua palavra e pedimos ao Espírito Santo que ministre ao nosso coração esta palavra que cura, que abençoa, que salva e liberta. Que essa palavra, Senhor, alcance cada coração, em nome de Jesus. Amém. Dizer, meus irmãos, que os dias que nós temos vivido têm sido dias difíceis, seria simplesmente repetir o que nós ouvimos todos os dias, ao ligarmos a nossa televisão, ao acessarmos as nossas redes sociais, ou ao encontrar um amigo de trabalho e conversarmos sobre a vida e pensarmos sobre este tempo que nós temos vivido. Dizer, meus irmãos, que você nunca ouviu falar deste texto também seria uma ingenuidade da minha parte, porque creio que a maioria dos irmãos já tem ouvido pelo menos a parte em que Pedro anda sobre as águas e depois afunda. Mas, meus irmãos, numa rápida meditação com vocês nesse texto, eu gostaria de chamar a atenção de vocês sobre algumas coisas não muito convencionais ao meditarmos sobre este texto. E eu gostaria de pedir a sua atenção para 2 elementos fundamentais, na minha opinião, sobre este texto: o barco e Jesus. O barco e Jesus. Jesus não diz para ninguém descer do barco. O que Jesus disse foi: vocês devem entrar no barco e devem seguir, e eu encontrarei vocês. Vou repetir. Jesus disse: vocês devem entrar no barco e devem ir, e depois eu encontrarei vocês. Alguns estudiosos da Bíblia dizem que aqui nesse texto nós temos uma pré-anunciação a uma igreja que vive o grande simbolismo e a grande mensagem da Páscoa, daquele momento em que Jesus ele vai conhecer a morte para também experimentar a ressurreição. Os dias de expectativa da igreja. Mas de uma forma um pouco mais simples de compreender, Jesus estava dizendo a eles que eles deveriam permanecer onde ele disse para eles ficarem.
E nós muitas vezes não atentamos para isso. Qual é a grande questão e o grande desafio? Qual é o grande problema encontrado, meus irmãos, e que dá todo o sentido no texto que nós lemos agora? É que ao entrarem no barco e rumarem em direção à outra margem do lago de Genezaré, eles se deparam com uma tempestade que agita o barco. Eu não sei se você já teve a experiência de entrar numa pequena embarcação e de sentir esta pequena embarcação balançando com a força das ondas. Ainda que as ondas não sejam como nos parecem ser aqui nesse texto. Estar em uma pequena embarcação e sentir que ela vai de um lado para o outro, acompanhar o seu movimento em muitos já daria grande desespero. Imagine essa embarcação sendo jogada para cima e enfrentando contra ela, vindo altas, grandes ondas e um vento que sopra forte contra aquela embarcação no meio do lago de Genezaré. Há um temor, há um medo, há uma sensação de que todos eles ali dentro daquele barco morreriam. E para piorar, a expectativa era: por que Jesus não está conosco aqui dentro desse barco agora? Onde será que Jesus está? Ele teria que estar aqui junto com a gente para nos proteger, porque nós não sabemos o que fazer no meio desse mar revolto. Como que nós vamos reagir agora? Será que fomos entregues à morte? Será que ninguém pode vir nos socorrer neste momento de grande desespero em que nós nos encontramos? E olha, meus irmãos, que eu estou falando dos discípulos dentro desse barco, eu não estou falando do mundo em que nós estamos vivendo. Mas eu poderia falar, porque a sensação que nós temos todos os dias é a que estamos num barco, onde o mar da vida se encontra cada vez mais revolto, onde nós somos cobertos de perguntas e muitas vezes nenhuma resposta, somos muitas vezes balançados pelas dúvidas que chegam ao nosso coração, e dúvidas essas que muitas vezes não conseguem encontrar nenhuma resposta que possa trazer alento ao nosso coração. Mas, meus irmãos, esses discípulos precisavam conhecer quem andava com eles. Os discípulos precisavam conhecer quem andava com eles. De repente, de maneira sobrenatural, eles veem Jesus. No meio do mar, andando sobre as ondas, enfrentando o vento forte, ele vem, caminhando tranquilamente sobre as ondas. E os discípulos olham, no meio daquele vento, no meio daquela talvez uma chuva, não sei como estava aquela noite, eles tentam enxergar quem está lá adiante, e eles não conseguem ver. Quem sabe um nevoeiro toma aquele lugar onde eles estavam, eles não conseguem enxergar direito. Então, à primeira vista, aquilo que eles vão dizer, e isso atormenta ainda mais o coração dos discípulos, eles acreditam que eles estão vendo um fantasma. E Jesus diz: sou eu. Sou eu. Aquele que está conosco em todos os momentos difíceis, diz: sou eu. Aquele que está conosco em todas as circunstâncias complexas da vida, no meio dos momentos mais difíceis em que nós não encontramos respostas, nós podemos ter a convicção de Jesus, de que Ele está conosco, andando sobre as ondas. Sabe o que isso significa, presbítero Jefferson? Isso significa que nenhuma onda será maior do que Jesus.
Isso não significa que nenhuma tempestade é mais forte do que o nosso Salvador. Isso significa que nós não estamos sozinhos até quando pensamos estar sozinhos, porque Ele está conosco. O mar revolto era apenas uma circunstância natural que podia acontecer a qualquer momento, mas seja qual for a circunstância, seja num tempo de pandemia como esse que nós estamos vivendo, seja num tempo de pânico, de medo que muitas vezes bate a nossa porta, nós podemos ter a certeza e a convicção de que Jesus está conosco. Ele vem andando sobre as ondas para dizer: as ondas não são maiores do que eu. Ainda que o medo fosse grande, lá estava Jesus. Quando eles achavam que estavam sozinhos e desamparados, lá estava Jesus. Os discípulos precisavam conhecer quem andava com eles. Pedro, então, talvez esbaforido e desesperado, como Pedro era na sua personalidade, explosivo, como sempre, ele diz: se é o Senhor, então eu também quero andar sobre as águas. E Jesus disse: tudo bem, então venha. E ele desceu do barco e andou sobre as águas. Uau! Ele andou sobre as águas, mas afundou. Quando as coisas, meus irmãos, estão difíceis, nós queremos descer do barco. O que, pastor? Eu vou repetir isso porque isso é muito importante que você saiba. Quando as coisas estão difíceis, muitas vezes nós queremos descer do barco. O propósito de Jesus era que eles permanecessem no barco. Pedro acreditou então que ele deveria, se Jesus estava em cima das águas, caminhando sobre as águas, ele também deveria caminhar sobre as águas. Mas o grande problema, meus irmãos, é que nessa grande aventura de fé em que Pedro, ele se lança, o grande problema é que nessa aventura de fé ele quis caminhar sozinho e quis ir sozinho em direção a Jesus. E aqui eu quero te chamar a atenção para algo muito importante. Todo cristão é chamado para andar junto e não andar sozinho. Todo cristão é chamado para ser igreja junto e nunca igreja sozinho. Pedro, que se afunda, meus irmãos, talvez represente aqueles que acreditam que pode ter uma caminhada com Jesus de maneira solitária. Se você quer caminhar de maneira solitária na sua fé, você não entendeu o que a palavra de Deus diz quando se refere a respeito de igreja, porque a fé cristã, meus irmãos, é uma fé comunitária, é uma fé onde a gente exerce solidariedade, é uma fé que a gente chora junto e a gente se alegra junto. Igreja é um lugar de muitas pessoas. E é por isso que quando Jesus diz a respeito da nossa experiência de oração, a nossa experiência de adoração, ele diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou. Porque, meus irmãos, eu sei que há muitos estreitos da vida pelos quais nós passamos sozinhos. Mas nunca é o propósito de Deus que nós exerçamos ou exerçamos a nossa fé de maneira solitária. Se você é crente, você foi chamado para andar junto e não para andar sozinho. Termino essa breve mensagem dizendo para você algo muito importante. No final do texto nós vemos Pedro sendo tomado pela mão. E Pedro agora é devolvido onde? Alguém pode me dizer? Pedro é devolvido onde? Você pode dizer barco? Porque é no barco que ele deveria ficar. Jesus estava com eles, não por causa de Pedro, Jesus estava com eles por causa de todos eles. Porque nenhum Deus queria que se perdesse no meio daquela tempestade, nenhum.
Jesus não estava ali por causa de Pedro, Jesus estava ali por causa de todos eles. Pedro foi mais afoito, ele podia ter esperado Jesus entrar no barco, porque Jesus estava junto para salvar todos eles. E o texto então termina dizendo, nas palavras dos discípulos, de todos eles, as palavras que eles dizem de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Meus irmãos, quem reconhece Jesus como Filho de Deus, tem a convicção, no seu coração, a plena certeza, de que nunca estará sozinho. Quem tem Jesus, se reconhece como Filho de Deus, o Salvador, o Senhor, nunca estará sozinho. Você pode dizer amém para isso? Ainda que o mar esteja revolto, nunca estará sozinho. E aqueles que entendem o quanto precisam de Deus, decidem caminhar mais perto de Deus.